Bom dia, boa tarde, boa noite, você da Nação Rubro-Negra que me acompanha aqui mais uma vez no canal Mengão, Malvadão acima de tudo. Galera, hoje nós vamos fazer esse pós-jogo aí desse Flamengo, esse Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo realizado na Arena da Baixada, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, né, da quinta rodada. E vamos fazer esse pós-jogo aí rapidinho, tá? Mas antes gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, deixar um comentário aqui sobre esse empate do Flamengo, sobre os meus comentários, para a gente continuar crescendo aqui e continuar trazendo material diversificado, informações de pós-jogo, comentários das informações principais do Flamengo durante a semana. Tá legal, galera? Então vamos logo direto falar do jogo. Seguinte, mais uma vez o Flamengo decepcionou, né? Fez uma partida muito abaixo da crítica com o elenco que tem, mesmo com a ausência de vários jogadores, né? Do principal jogador, que é o Arrascaeta, e de outros jogadores, né? O Flamengo fez um jogo muito abaixo da crítica, fez até um bom primeiro tempo, conseguindo trazer problemas pro time do Atlético, mas aí os velhos problemas começaram a aparecer. Problemas velhos, né, que nesses últimos jogos tem aparecido com mais frequência, e o Renato totalmente incapaz de resolver esses problemas, se mostrando pior até do que o Rogério Ceni, que era o tão falado mão no bolso, né? O Renato não tem a mão no bolso, mas fica praticamente com as mãos no bolso, né, sem poder fazer nada, porque não tem capacidade, não tem o mínimo de capacidade tática de mudar a cara do time do Flamengo e tirar o Flamengo dessa situação ridícula que a gente está se encontrando aí nessa temporada, tá? Bom, galera, o Flamengo começou o jogo com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, Arão, Andrés e Vitinho, Michael, Gabigol e Everton Ribeiro, tá? A escalação até que foi interessante. Ele tentou colocar o Vitinho ali no meio campo para poder ocupar o espaço do Arrascaeta. Não fazia a função do Arrascaeta, que a gente sabe que o Vitinho não faz. Mas ele estava ali para ocupar o espaço do Arrascaeta. E o Flamengo, no primeiro tempo, por incrível que pareça, o Vitinho estava fazendo uma partida. Eu sempre chamo ele de soninho, de displicente, mas, cara, por incrível que pareça, durante o tempo todo que ele esteve em campo, ele não foi soninho, né? Perdeu alguns lances e tal, coisa que ele já faz, que a gente já sabe que ele faz, que está acima da capacidade dele, mas o que ele fez acabou dando certo, e acabou que a gente ficou com pouca raiva dele durante o tempo que ele ficou em campo, né? Inclusive a jogada do primeiro gol foi uma jogada que nasce com ele, é um gol que ele perde e acaba a bola sobrando para o Gabigol fazer o gol. Mas enfim, durante o primeiro tempo, logo nos 3 minutos, o Flá começou a fazer a saída limpa, né, que é aquela saída sem dar chutão, e tentou fazer ali uma superioridade numérica, né, nas jogadas de laterais, de meio, que o próprio Atlético Paranaense também começou a querer explorar. O Atlético Paranaense jogou igual jogou os outros jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Com a mesma escalação, inclusive. Começou com 3 zagueiros, uma linha de 5 e mais 3 jogadores na frente que viravam meio campo e que às vezes abriam as jogadas pelas pontas para poder ter superioridade numérica em cima da defesa do Flamengo, e em alguns momentos estava conseguindo, tá? E aí eles tinham esse esquema, só que às vezes o esquema variava para um 4-4-2, o Nico Hernandes virava um lateral e aí liberava o Abner, que era o ala, pela esquerda, mais para poder atacar e ficar cruzando bola na área do Flamengo. Então o Atlético Paranaense ficou o jogo todo fazendo isso, cruzando bolas para a área do Flamengo. Por quê? Porque sabe que o Flamengo é deficiente na bola aérea, sabe que o Flamengo é deficiente no posicionamento defensivo de bola aérea. Então o Atlético tentou isso durante o jogo todo, tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de continuar falando do jogo, reparem, peguem os jogos do Flamengo em 2019, quando o técnico era o Jorge Jesus,
E vejam a quantidade de jogadas que os adversários faziam e ficavam em impedimento. Muitas vezes, vocês viam que tinham vários impedimentos. Contra o próprio Atlético Paranaense também, o Flamengo jogou a Recopa Sul-Americana contra eles. Vejam quantas vezes os atacantes do Atlético Paranaense ficavam impedidos quando tentavam ficar cruzando bola para a área do Flamengo. Sabe por que acontecia esses impedimentos? Acontecia porque existia uma coisa no Flamengo que era organização defensiva. A linha de defesa sai junta, né? Mediante a um comando que acontece no jogo, normalmente é um cruzamento que acontece para dentro da área, e a defesa ela era orientada a sair junto. Os zagueiros saíam juntos da linha defensiva, porque quando o cara cruzava aquela bola e alguém cabeceava, se a bola sobrasse no meio da área, o jogador que ficasse com a bola estaria impedido. E isso acontecia com muita frequência quando o técnico do Flamengo era o Jorge Jesus. Por quê? Porque isso era treinado, galera. Isso era treinado à exaustão. A defesa saía junto. Saía junto. Às vezes dava errado? Dava. Mas a maioria esmagadora das vezes dava certo. E os adversários ficavam impedidos. E isso o Flamengo não tem mais. O Flamengo não tem mais organização defensiva no posicionamento aéreo. Toda bola que é cabeceada para dentro da defesa do Flamengo tem um defensor do Flamengo dando condição. Por quê? Porque esse cara não sai mais. Ele não tem mais essa organização, esse treino tático defensivo para poder deixar o jogador em impedimento. Então você vê muitos gols que o Flamengo toma assim. O cara cabeceia a bola, o jogador do Flamengo dá condição, o cara domina a bola e faz o gol. Mas vamos seguir aqui com o jogo. O Atlético tentando, o Flamengo tentando fazer a saída limpa e errando. Aos 8 minutos, o Flamengo já tinha errado algumas saídas de bola. O Atlético, com a mesma tática, roubava a bola do Flamengo quando o Flamengo errava na saída para pegar a defesa do Flamengo desprotegida. Sempre abria a bola com o Nicão, ou então às vezes com o Marcinho passando por ali, ou aqui na esquerda com o Abner, ou às vezes com o Terans e outros que passavam por ali, tá? E a jogada era sempre tentativa na área para o Kaiser, que foi outro personagem do jogo, né? O cara parece que se transforma quando joga contra o Flamengo, vira um bicho, vira um animal, né? No mau sentido, não é no bom sentido não, no mau sentido, tá? Aos 9 minutos, Flamengo errando as ligações diretas, porque viu que saída não dava certo, tentou ligação direta. Mas aí o que acontecia? Pasmem, o Flamengo tentava a ligação direta e o Atlético conseguia ficar com a bola e conseguia trazer o ataque de novo, porque dominava essa bola, fazia ligação direta, o Atlético ganhava e pressava o Flamengo para dentro do seu campo. Aos 11, o Fla começou a ver que não dava, tinha que dar a bola para o Atlético, e deu. Começou a dar a bola para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense precisando da vitória, porque está se aproximando da zona de rebaixamento, então precisava propor o jogo e tentou fazer isso. Aos 14, o Flamengo começou a conseguir propor um pouco o jogo. O Atlético começou a se perder ali, começou a ficar um pouco nervoso na partida, o Flamengo começou ali a propor o jogo e tal. E quando foi aos 16 minutos, uma bola do Vitinho, que ele tabelou ali na esquerda com o Michael, entrou na área, chutou, o goleiro do Santos espalmou a bola, quer dizer, o Vitinho perdeu o gol, já era para ele ter feito o gol, mas ele perdeu o gol. O Santos espalmou, a bola sobrou para o Gabriel dentro da área, que fez um gol, 1-0 Flamengo. Ok, aí o Flamengo começou ali a fazer as tentativas no lado esquerdo ali com o Michael, e o Atlético começou a sofrer bastante. Foi nessa hora que o Alberto Valentim mudou o posicionamento da defesa, colocou o Nico Hernandes aberto para fazer a lateral e liberou um pouco mais o Abner, mas mesmo assim o Michael conseguia fazer jogadas em cima do Atlético, tá? O jogo foi passando, o Flamengo começou a tomar conta mais da partida, e quando foi aos 24, teve essa alteração tática no Atlético Paranaense. Só que aí o que acontece? O Flamengo fez aquilo que não fazia há muito tempo, que era marcar a saída de bola do Atlético, cortar as linhas de passe na saída de bola do Atlético, e num desses lances o Flamengo conseguiu roubar a bola, deram a bola no Gabigol, que estava fazendo parte da pressão, o Gabigol ficou na frente do Santos, o Santos saiu e ele tocou por cima. 2-0 Flamengo. Tranquilo, pô, beleza, vamos... Tava até gostando do Flamengo, tava até fazendo um primeiro tempo até surpreendente, pelo que vem apresentando o time do Renato, era até surpreendente. Mas enfim,
32 minutos, o Atlético tentando jogar e não conseguia. Quer dizer, o Flamengo, nesse momento, estava conseguindo neutralizar bastante o Atlético Paranaense. O Renato Kaiser, numa dessas jogadas, ele agrediu o Léo Pereira. Ele deu um pontapé e um soco no Léo Pereira. O árbitro corretamente expulsou o jogador, mas o VAR chamou o árbitro e fez com que o árbitro mudasse a decisão e não expulsou. Deu um amarelo para o Renato Kaiser e continuou em campo. Maravilha. Um erro crasso, porque o cara agrediu, tinha que ter sido expulso. Só que, galera, veja bem, o VAR, junto com a CBF e junto com os clubes, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, principalmente, eles se juntaram para derrubar o Flamengo, né? Estou dizendo que o Flamengo está perdendo exclusivamente por causa disso. Não, o Flamengo está perdendo pela sua incompetência também. Mas é evidente, é muito claro que existe um movimento dentro da CBF, junto com esses clubes, que tantas vezes durante a temporada se juntaram contra o Flamengo para ir no STJD, para ir solicitar adequação de calendário, para ir solicitar que o calendário seja mantido. Tudo isso para tentar prejudicar o Flamengo. Então eles estão unidos numa mão só para que o Flamengo não consiga, não tenha vida fácil, nem com VAR, nem com algumas decisões da CBF, né? Isso é normal, mas o Flamengo ajuda eles ainda, porque fica com essa incompetência, então acaba ajudando eles também. Então não é só por causa disso, mas também tem isso, tá? O árbitro, nesse ponto aí, ele errou feio, porque o jogador do Atlético tinha que ser expulso, ok? Aos 45 minutos o Atlético começa a bater, a apelar para violência, para marcação forte, mas com violência, tá? Batendo com violência. E nada dos jogadores tomarem cartão amarelo. Era só conversa, o árbitro deixou rolar. Eu nem quis saber o nome do árbitro, tá? Falaram, mas eu nem quis saber o nome do árbitro, porque também não vou ficar falando de arbitragem aqui para ficar parecendo que a gente está chorando, né? Não é esse o ponto. Aqui fala do Flamengo. Aos 47, o Atlético voltou com uma formação de 3 zagueiros. Não estava sendo efetivo isso, mas eles voltaram a usar um pouco antes de encerrar o primeiro tempo, tá? E assim terminou o primeiro tempo. Segundo tempo, galera, aí começa o problema. Segundo tempo, o Atlético veio pressionando bastante e o Flamengo morreu fisicamente. Outro problema sério que o Flamengo tem: morrer fisicamente no segundo tempo dos jogos, tá? Isso aí é um problema que já acontece desde muito tempo, tá? E vocês já sabem disso, não preciso repetir. Aos 6 minutos o Atlético pressiona bastante. Aos 10 o Atlético força as jogadas na ponta com o Nicão, sempre procurando ter uma superioridade numérica para poder alguém passar e tocar a bola e a defesa do Flamengo ficar ali de calças curtas e ele conseguir fazer o arremate. Em muitas situações conseguiu, tá? Mas o gol acabou que não saiu. Aos 14, o Flamengo começou a errar de novo as saídas de bola. Certo? Começou a errar as saídas de bola, até que cruzaram uma bola para dentro da defesa do Flamengo. Um jogador do Atlético cabeceou e o jogador Renato Kaiser, naquela situação que eu falei para vocês, estava em condição legal porque o Gustavo Henrique deixou ele em condição legal. Ou seja, não teve aquela organização defensiva para deixar o jogador impedido. Não teve aquela organização defensiva que antigamente a gente tinha quando o treinador era o JJ. E aí o jogador recebeu a bola dentro da área livre para fazer o gol em posição legal. Atlético 2-1. A partir daí, o jogo começou a acontecer, até que cruzaram uma outra bola de novo. Só que dessa vez o Terans estava impedido. Saiu a jogada assim no meio campo, tocaram uma bola, lançaram por trás da defesa do Flamengo, o Terans fez o gol. Só que dessa vez ele realmente estava impedido. E aí o VAR anulou o gol. Ok. Mas já se via qual era a tônica do jogo. Cruzamento para dentro da área. E a partir daí foi um festival, tá? 36 minutos, o Flamengo tentando tirar a velocidade do jogo. Ficou tentando tocar a bola. E para tentar tirar a velocidade do jogo e tirar o ímpeto do Atlético, mas sem sucesso. Nesse momento, o que fez o treinador do Atlético? Tirou o Nico Hernandes, botou o Pedrinho, que é outro lateral. Logo depois ele tirou o Léo Cittadini e colocou o Christian. Tava 2-1 o jogo, tá?
E depois, um pouco mais pro final do jogo, ele colocou o Ajader no lugar do Abner, tirou o Eric e botou o Bissoli, que é outro atacante. Okay? Já tinha colocado o Christian no lugar do Léo Cittadini para poder ter mais força no meio campo. Nesse momento do jogo também aconteceu uma coisa que foi muito ruim para o Flamengo. O Vitinho pediu para sair, se machucou e pediu para sair. A partir do momento que o Vitinho saiu e entrou o Thiago Maia, o Flamengo morreu. O meio campo do Flamengo morreu, não conseguiu mais fazer nenhuma jogada rápida e nem segurar a bola no meio campo. Era um festival de erro de passe e a coisa foi ficando só pior. Certo? Quando foi aos 38, o Renato tirou o Andrés, botou o Rodinei, tirou o Isla e botou o Mateuzinho. Aos 42 teve um contra-ataque do Atlético fulminante que o Kaiser perdeu, o Diego Alves saiu, ele tocou por cima, eu vi aquela bola lá dentro, mas a bola saiu. E o Flamengo se safou. Aos 47 teve uma situação do Teirantes também, que ele estava impedido, né? Mas o jogador estava impedido, um outro jogador, o Teirantes pegou livre dentro da área, chutou e o Diego Alves salvou, mas o lance já era de impedimento, tá? O Renato, aos 48, tirou o Everton Ribeiro para botar o João Gomes e tirou o Michel para botar o Bruno Viana. E já tentando segurar para poder fazer igual contra o Atlético Mineiro, segurar um resultado 2-1, certo? E o Atlético vindo para dentro. Até que, daí para frente, pessoal, foi só um festival de bolas cruzadas dentro da área do Flamengo. Bolas cruzadas, bolas cruzadas, bolas cruzadas, bolas cruzadas. Até que aos 49 aconteceu o pior. Bateram um escanteio, o Nicão bateu o escanteio. O Diego Alves saiu muito mal do gol para poder defender, não achou a bola. A bola passou pelo Diego Alves, passou pelo Mateuzinho e pelo João Gomes, que na minha visão os dois falharam. E o Bissoli, no meio dos dois, conseguiu dar um toquinho na bola e desviar para dentro do gol. O Flamengo perdeu, empatou o jogo. Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro já era. A CBF, junto com os clubes, conseguiram arrebentar o Flamengo. E juntou com a incompetência também do Flamengo. E o que nos resta agora é saber quem é que vai entrar no lugar do Renato no fim da temporada. Porque já se sabe que depois da Libertadores o Renato não vai mais ficar no Flamengo. Pelo menos é uma coisa que eu deduzo assim de cara. Não tem como o Renato continuar sendo o treinador do Flamengo, mesmo que o Flamengo vença a Libertadores. Então eu vou aproveitar aqui as sugestões do meu amigo Josa Novales, vou dar os créditos para ele, que é um youtuber que conhece muito de futebol sul-americano, e é um cara que entende bastante, estuda bastante, e eu vi no canal dele essas sugestões, e eu vou sugerir também aqui no meu canal 3 nomes bons para substituir o Renato Gaúcho, tá? Primeiro, Pedro Caixinha, é um treinador português, que tem até mais nome do que o JJ lá em Portugal, era mais popular que o JJ em Portugal, ele estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita, tá? E ele pode vir jogar no treinar o Flamengo, seria um bom nome. Jorge Almiron, treinador que era treinador do Lanús, quando o Lanús foi vice-campeão pro Grêmio. Um cara que sabe tirar muito de pouco. Ele estava no Elche da Espanha e saiu do Elche e preferiu ficar estudando futebol antes de assumir um outro clube. É um outro nome também interessante para o Flamengo pensar. Outro nome, Paulo Fonseca, outro treinador, português também, treinou Roma, estava no Shakhtar Donetsk, é um cara também que sabe trabalhar fazendo jogo ofensivo, sabe fazer também um jogo reativo, mas não é prioritariamente reativo. É um treinador também que poderia vir treinar o Flamengo. E um treinador espanhol chamado Paco Lopes, que estava no Levante e também seria um treinador que poderia vir treinar o Flamengo. E esses 4 treinadores, pessoal, eles estão no mercado, eles não têm clube no momento. Então seriam nomes interessantes para treinar o Flamengo. Então assim, gostaria de terminar esse vídeo aqui e pedir para você dar o like nesse vídeo, dar uma moral no canal, ativar o sininho, compartilhar, deixar seu comentário para dizer se concorda ou não concorda com os meus comentários.
E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.